Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, que me acompanha por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 24 de setembro de 2019, a gente vem gravar o primeiro vídeo do dia para a gente poder abordar alguns temas. Encarecidamente, fique conosco até o final deste vídeo. Será importante. Vou falar aqui sobre 3 assuntos. A preparação da equipe para a partida contra o Corinthians, a situação do Thales Magno e com relação a reforços. Vamos começar a falar aqui da equipe profissional. O Vasco tem um compromisso importante com o Corinthians lá em Itaquera, no dia 29/9, jogo referente à terceira rodada do retorno. O Vasco, que teve o jogo contra o Atlético Mineiro adiado para o dia 2 de outubro, isto porque a equipe mineira ela tem um compromisso referente à Copa Sul-Americana. Há um acordo aí entre CBF e as equipes, onde é necessário ter um intervalo de 66 horas para as equipes poderem atuar. Então, o próximo adversário do Vasco será o Corinthians. Hoje o técnico Vanderlei Luxemburgo ele deve começar a fazer um esboço da equipe. Pelo que a gente conhece do técnico Vanderlei Luxemburgo, no dia de reapresentação, ele faz um regenerativo com os jogadores que atuaram na partida anterior, e a equipe reserva faz um trabalho no campo leve com bola. O técnico Vanderlei Luxemburgo, nesse aspecto, ele é bastante zeloso, cuidadoso para poder evitar lesões. O Luxemburgo ele vai ter alguns problemas para esta partida frente ao Corinthians. Ele não vai poder contar com o zagueiro Henriques. O Henriques está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, assim como Richard e Felipe Bastos não poderá atuar por serem jogadores do Corinthians. Ou seja, o técnico Vanderlei Luxemburgo, se seguir a naturalidade das coisas, para a posição do Henriques, ele deve escalar o Wesley. Ele não gosta do Ricardo Graça nesta posição. Com isso, a gente vai ter que aturar o Wesley mais uma vez. E para a posição ali de volante, ele tem 2 opções. Ou ele dá mais uma oportunidade para o Andrei, ou então ele promove o garoto da base, bom jogador por sinal, que promete, essa joia chamada Bruno Gomes. Esse rapaz, ele é muito bom jogador. A gente também teve uma baixa ontem com relação ao Breno. O Breno voltou a sentir a lesão. A mesma lesão que está impedindo o Breno de atuar há algum tempo. E é uma coisa que eu gostaria de entender no Vasco. A situação do Breno, a situação do Valdívia e a situação do Bruno César. O Breno não consegue se recuperar desta lesão. O Valdívia treina, onera a folha do clube, a tornando mais cara e nem relacionado é. E o Bruno César está levando 2 semanas aí para poder se
recuperar de uma fascite plantar. Fascite plantar é uma inflamação na sola dos pés. Com relação ao Tales Magno, ao que tudo indica, o Vasco deve ir ao Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, para poder pedir a liberação do Tales Magno. Mas, por exigências do técnico Vanderlei Luxemburgo, que assim como eu, acredita que o esquema do Vasco tem que ter o Tales Magno, por ele ser referência, por ele ser insubstituível, do que propriamente dito pelo presidente Alexandre Campelo. Vamos lembrar que o Campelo deu uma declaração na última semana dizendo que a tendência era liberar o menino Tales Magno para o campeonato mundial para poder representar a seleção sub-17. A gente vê que o discurso do Campelo com o Luxemburgo não casa, são discursos que são antagônicos. O técnico quer uma coisa, o presidente fala outra, e a gente sabe que a gente tem que tentar ficar com este menino, porque se o Brasil chegar até a final desta Copa do Mundo, esse menino vai desfalcar o Vasco em 10 rodadas. E hoje ele é o principal expoente dessa equipe do Vasco. A liberação dele é bastante difícil, ao meu ver, por se tratar de uma competição feita pela FIFA, e o Branco, coordenador de seleções, a CBF, já deixou claro que não vai liberar o atleta. Então o departamento jurídico do Vasco vai ter que estar bem respaldado para poder conseguir a liberação deste menino, que, repito aqui, tem que ser visto com muito carinho. Enquanto isso, os incompetentes ainda não fizeram a renovação de contrato do menino, para o salário dele aumentar, para que, consequentemente, a multa rescisória dele fique mais alta, para esse menino ficar no Vasco. São incompetentes. Com relação a reforços, o Vasco luta contra o tempo. O Vasco tem até sexta-feira, dia 27, que será o último dia para poder inscrever algum atleta ainda neste campeonato brasileiro. Então, o que o Vasco está fazendo? Uma coisa que já deveria ter feito desde a paralisação da Copa América. Teve a Copa América, o Campeonato Brasileiro ficou paralisado. Deveria ter mapeado a Série B. Eu insisti nisso aqui. O alvo agora é um jogador do CRB, Felipe Ferreira. Ele é um meia. O Vasco precisa de um meio-campo, um meia de ligação. Acho que qualquer jogador que vier é melhor do que Bruno César, vai corresponder mais do que o Valdívia, que nem relacionado é. Esse Marquinho aí que não disse ao que veio. Só que o Vasco esbarra em duas coisas para poder contratar esse Felipe Ferreira, jogador do CRB, que nas últimas 4 partidas da segunda divisão meteu 4 gols. É na falta de tempo, e esse jogador ele é da Ferroviária. Aí o Vasco teria que conversar com a Ferroviária, conversar com o CRB, e até sexta-feira eu entendo que seja um prazo muito curto para a gente poder contratar, colocar esse jogador no boletim informativo da CBF, o BID. Então, caso não dê para poder contratar nenhum jogador, mesmo a gente sendo sabedor que
precisamos de um meia e de um atacante, a gente vai ter que abraçar esses atletas aí até o final, até dezembro, e será muita emoção, porque esse time do Vasco realmente é limitadíssimo. A gente sabe do empenho desses jogadores. O técnico Vanderlei Luxemburgo extraiu tudo desses jogadores, principalmente do Raul, que é um jogador que cresceu muito, assim como o Richard, o Marco Júnior. São jogadores que estão no seu limite, não vão crescer mais do que isso. A gente precisava efetivamente de contratações. Deixaram para cima da hora. Presidente fraquíssimo, diretor de futebol, esse mazuco horroroso, e a gente paga o preço pela falta de planejamento. Então, meus amigos, essas eram as notícias que eu gostaria de tratar com vocês. Saudações vascaínas, estamos juntos, e mais tarde a gente vem com o segundo vídeo, edição noturna, para a gente dar ênfase às principais notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, Vasco neles!